E aí, galerinha, como é que vocês estão? Belezinha? Bora resolver mais uma prova do PAS? Bora! Prova do PAS 3 de 2020. Bom, essa prova não foi aplicada, logicamente, em 2020, porque houve a pandemia, e aí ela foi aplicada somente em 2021, não é isso? Então, a prova do subprograma de 2018 a 2020, beleza? Essa é a prova que a gente vai resolver hoje. E vambora comigo que eu tô animadão. Tô amarradão pra gravar essa aula, porque hoje tem jogo do Flamengo. Flamengo e Corinthians, meu irmão. O bagulho vai ser louco. E se vocês curtirem bastante aí o vídeo, se der muita visualização, muito like e tiver bastante inscrito aí surgindo no canal, eu vou gravar essas provas de Brasília tudo. Vambora. Vem comigo. Tá na tela. Aí. Tá aí. Ó. Questãozinha 2020. Já dá pra ver que é uma questão de eletrostática. Provavelmente eletrostática, né? Tem um campo elétrico aí, convergente, que converge para o ponto P. Já consigo perceber que a carga elétrica no ponto P ela é negativa, porque campo convergente, não é isso? Se fosse divergente, o campo elétrico deveria, né, se afastar da carga P, mas aí seria uma carga positiva, né? Aliás, eu não sei se é o ponto P ou é a carga P, mas o que importa é que se é convergente, a carga é negativa, e se é divergente, a carga é positiva. Então, essa já é uma primeira informação que você consegue destacar dessa figura aí. Vamos ler a questão. Simbora. Na figura seguinte estão representados no plano linhas de campo vetorial que terminam em um ponto, identificado por P, e três caminhos fechados CA, CB e C1 mais C2, que envolvem o ponto P. O caminho CA é circular e centrado em P. Os outros dois caminhos são arbitrários. A figura mostra ainda uma carga elétrica pontual que, em dois pontos identificados por A e por B. Então, beleza. Tem uma carga Q, né? No ponto A e no ponto B. Beleza. Tendo como referência as informações e a figura precedente, julgue os itens, papapá, papapá, e vamos embora. Diz o seguinte, 98. O campo gravitacional é conservativo. Eu fiz uma análise de um campo elétrico, ele fala de campo gravitacional bacana, show de bola. Mas tá certo, o campo gravitacional é conservativo. Essa questãozinha aí tá sendo batendo em cima, tá sem criatividade, meu querido. Pô, 2020 cai, 2021 também cai, e vai cair esse negócio aí o tempo todo, né? Campo gravitacional conservativo. Galerinha, campo gravitacional, assim como o campo elétrico, ele é sim conservativo porque eles estão associados a uma força conservativa. Lembrando que a força conservativa é aquela força associada a uma energia potencial. Então, tem energia potencial elétrica, então a força elétrica é conservativa, a força eletrostática, não é isso? É... Tem energia potencial gravitacional? Então a força gravitacional também é conservativa. Tem energia potencial elástica, então a força elástica também é conservativa. Uma força ela é conservativa, meu querido, quando ela não depende do tempo e ela está em função da posição. Ela é uma força conservativa. Olha que coisa bonita, né? Uma definição mais formal da física, né? Nesse sentido. Mas, de uma maneira prática, para você saber o que é uma força conservativa, né? Bom, se a força é conservativa é porque o campo é conservativo, beleza, meu querido? Então, olha só, se força elétrica é conservativa, o campo elétrico é conservativo. Se a força gravitacional é conservativa, é porque o campo gravitacional é conservativo. Mas quando que ocorre essa força conservativa, galerinha? Então, vamos embora. Vou te mostrar aqui. Imagina que eu tenho ponto A, posição inicial, e tenho ponto B, posição final, ok? E eu quero chegar de A até B. Você concorda comigo que para ir de A até B eu posso realizar diversas trajetórias? Eu posso fazer esse primeiro caminho, essa primeira trajetória, que eu vou chamar de 1, mas, né, além de andar em linha reta, por exemplo, de A para B, poderia fazer um caminho curvilíneo, né? Uma trajetória curvilínea, poder descrever sem problema nenhum, chamaria de 2. Eu poderia fazer uma trajetória aleatória, qualquer que seja, para chegar até B. Só, mas ia ser um caminho maior. Ia, mas não importa, que a gente não está preocupado com
a distância que a gente vai andar, não. Eu só estou te dizendo que, independente da trajetória que eu estou realizando, 1, 2 ou 3, tá? Para chegar de A até B, se eu tentar calcular o trabalho realizado em cada uma dessas situações, eu vou calcular o mesmo valor para o trabalho em todas essas situações. O que quer dizer que o trabalho, ele não depende da trajetória realizada. O trabalho, ele independe do caminho. Quando isso acontece, eu estou diante de uma força conservativa. Afinal, eu estou falando do trabalho de uma força. Como assim trabalho? Por isso, o trabalho está associado à energia transferida, tu lembra disso? A energia transformada. Mas olha só, quando eu vou calcular o trabalho, vou colocar aqui um exemplo. Trabalho na situação 1. Realizei essa trajetória, esse caminho. Aí eu quero calcular o trabalho para ir de A até B. Vamos colocar assim, ó. Peraí. Trabalho para ir de A até B na situação 1, né? Aí calculei o trabalho para ir de A até B, deu 100 joules. Vamos supor, estou inventando, meu querido, 100 joules. 100 joules. Aí eu vou lá, calculo o trabalho para ir de A até B pela trajetória 2. Fiz o cálculo tal, 100 joules também. Aí vou lá, calculo o trabalho para ir de A até B pela trajetória 3. Fiz o cálculozinho bonitinho lá, e deu 100 joules também. O que eu estou percebendo? Bom, eu estou percebendo que em todas as situações, para ir de A até B, o trabalho vai ser o mesmo, né? Então, entre duas posições, A e B, o trabalho é sempre o mesmo, beleza? Isso só ocorre quando a força é conservativa. Trabalho entre os dois pontos, vamos dizer que se conserva. Na verdade, tem algo a mais quando a força ela é conservativa, né? A gente percebe que a energia mecânica no sistema ela se conserva, não é isso? Quando existem somente forças conservativas atuando no corpo, aí, né, a gente consegue perceber isso aí do ponto de vista mecânico, quando a gente está analisando, por exemplo, força potencial elástica, força potencial elástica, energia potencial gravitacional e tal, né? Do ponto de vista mecânico é isso que acontecia. Mas fato é que se a força for conservativa entre as duas posições A e B, o trabalho vai ser sempre o mesmo, independente do caminho, né? Ou seja, professor, ou seja, não, meu querido, feio demais falar assim, viu? Ou seja, W, que é o trabalho, não depende do caminho ou trajetória, seja lá como você prefere. Beleza? Quando a força for conservativa, é claro. Isso aqui, se eu tô colocando, só vale, meu querido, se a força for conservativa. Tá? Então, essa é uma forma de você verificar se a força é ou não conservativa. Se você tentar calcular o trabalho em diversos caminhos diferentes e perceber que o trabalho está dando sempre o mesmo valor, bom, isso é indício de que essa força ela é conservativa. Se você tentar calcular o trabalho, por exemplo, da força realizado pela força de atrito, para ir de A até B pela trajetória 1, dá um valor, pela trajetória 2 dá outro valor, pela trajetória 3 dá outro valor. Por quê? Porque a força de atrito é uma força dissipativa, ela é não conservativa, beleza? Então, tá aí uma breve explicação sobre o fato de ser conservativo ou não. E mais um detalhe é que quando a força é conservativa, se a trajetória for fechada, imagina uma circunferência, né?
Se a trajetória for fechada, o trabalho realizado é nulo, tá? Não precisa ser uma circunferência necessariamente. Poderia ser, ó, ele sai de A, aí vai até um ponto B e volta até A. Pronto. Se eu calcular o trabalho realizado nessa situação, eu vou verificar que o trabalho é nulo, tá? Então isso ocorre quando a força ela é conservativa, é claro. Então o item tá certíssimo. Vamos pro próximo? Espero ter sido bastante claro. Vamos embora, não vamos perder tempo. Galerinha, a próxima questão diz o seguinte. Questão de número 99. Se existir uma carga elétrica no ponto P, a diferença de energia potencial entre dois pontos sobre o caminho CA será nula. Então, ele está dizendo, ó, se existir uma carga elétrica posicionada no ponto P, primeiro que ela seria negativa, eu te disse, porque o campo elétrico aí nos parece ser divergente, convergente, né? Ele termina no ponto P, ele morre no ponto P, então ele converge para o ponto P, a carga negativa. Nessa situação, ele está dizendo o seguinte, que no caminho CA, a diferença de energia potencial vai ser nula. Tá certo. Certo. Por quê, professor? Porque no ponto CA, repara o seguinte, eu consigo dar mais de uma explicação, né, para dizer que isso aqui está certo, mais de uma justificativa. Primeiro ponto, pensa que isso aqui é uma carga elétrica pontiforme, e para calcular a energia potencial da carga elétrica pontiforme, a gente tem uma equação muito parecida com a lei de Coulomb. E essa equação vai nos permitir, né, confirmar que esse item está certo. Porque você lembra da equação? Vou colocar aqui, ó, isso aqui era o item 98, agora vamos para o item 99, né? Ó, a equação que eu estou falando, a equação da energia potencial, ela era essa aqui, ó. Energia potencial elétrica era Ka, Qzão, Qzinho, né, vamos supor, sobre a distância. A diferença dela para a lei de Coulomb é que, primeiro, energia potencial é uma grandeza escalar. E força elétrica, né, lá da lei de Coulomb, é uma grandeza vetorial. Né? Então, energia potencial ela pode assumir tanto valores positivos quanto valores negativos. Tá? Ela não tem sentido e direção, porque ela não é vetorial. E essa não está elevada ao quadrado, diferente, né, da lei de Coulomb, que a distância está elevada ao quadrado. Então, quando é força, a distância está ao quadrado. Quando é energia potencial, a distância não está ao quadrado, beleza? Muito cuidado, porque as equações são muito parecidas e você pode se confundir. O que importa é que se você perceber, galerinha, o caminho CA é uma circunferência aonde, né, ela está centrada no ponto P. E aí, se você tentar medir a distância de qualquer ponto sobre o caminho CA até o ponto P, você vai perceber que todas essas distâncias são iguais, né? Essa distância aqui, ó, daqui até aqui, ou daqui até aqui, ou daqui até aqui, todas essas distâncias elas vão ser iguais. E se eu tenho a mesma distância D, então vou ter a mesma energia potencial, porque ó, se eu estiver analisando, né, uma carga elétrica Qzinho situada aqui e uma carga elétrica Qzão situada aqui, eu consigo calcular qual é a energia armazenada por Qzinho no ponto em que ele se encontra aqui. Consigo. É só usar a equação de energia potencial. Repara, K é um valor constante, valor da carga, Qzinho. Esses valores não mudam. Só quem pode mudar aqui nessa situação é a distância. É a posição em que eu vou colocar Qzinho. Porque se eu colocar Qzinho aqui é uma história. Se eu colocar Qzinho aqui é outra história, né? Então, eu estou colocando Qzinho aqui, 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 a essa distância, sempre que eu colocar essa distância, eu vou ter uma energia potencial associada. Como em todos os pontos de CA que eu colocar Qzinho vão estar à mesma distância dessa que eu coloquei no início, se eu colocar aqui, se eu colocar aqui, se eu colocar aqui, todos eles vão estar na mesma distância. Na mesma distância, eu tenho que ter a mesma energia potencial elétrica. Então, sim, o item está certo. Mais um motivo. Outro motivo é, bom, repara que o caminho CA é um caminho em que eu tenho uma superfície equipotencial. E a gente sabe que numa superfície equipotencial, em todos os pontos dessa superfície, o potencial elétrico é o mesmo.
Beleza? Então, se o potencial elétrico é o mesmo, isso é indício que eu tenho a mesma energia potencial elétrica naquela posição, não é isso? Energia potencial naquela posição é redundante, né? Porque energia potencial, ela já depende da posição. O que importa é que se o potencial elétrico é o mesmo, a energia potencial é a mesma, beleza? Então quer dizer que se o potencial elétrico é sempre o mesmo, a energia potencial é sempre a mesma, porque eu estou diante de uma superfície equipotencial. Quer dizer o quê? Equipotencial. Equi, igual, potencial, não é isso? Então é esse o motivo. Bom, então duas explicações, duas justificativas aí, né? Dizendo que o item está certo. Considerando que, considerando-se, item 100, considerando-se que exista um corpo massivo no ponto P, é correto afirmar que fluem mais linhas de forças gravitacionais através de CA do que através de CB. Bom, repara, se essas fossem linhas de força elétrica ou linhas de força gravitacional, não importa. O que importa é que essas linhas de forças que foram representadas aí, né, em número elas não variam. Em número elas são sempre o mesmo número, né, de linhas que saem aí de Qzinho ou de Qzão, na verdade, né, no caso. Repara, tenta contar as linhas aí, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 linhas passando por CA. Se você tentar calcular o número de linhas de campo que passam por CB, vai verificar que é 12 também. Qual que é a diferença? É que elas vão estar mais espaçadas uma das outras. Mas é 12 também. O número de linhas de força ou linhas de campo, elas não variam nessa situação. Na verdade, se a gente for analisar, por exemplo, imagina que fosse um fluxo elétrico, a gente saberia que o fluxo elétrico que, né, está relacionado ao caminho CA ou ao caminho CB, né? Independentemente da sua forma, ele é o mesmo, não é isso? Até porque a lei de Gauss já nos dizia que esse fluxo elétrico emanado, né, pela carga Qzão, ele independe da forma, da superfície gaussiana que está enclausurando, né, essa carga Qzinho. E aí, de maneira análoga, nós poderíamos fazer isso, né, pensando numa massa, né, a lei de Gauss para as massas, a lei de Gauss para a gravitação, já pensou? Que coisa bonita que seria? Bom, então o item está errado, beleza? Porque ele falou que fluem mais linhas, não fluem mais, é o mesmo número de linhas, beleza? O número de linhas que estão ali, né, sendo emanadas desse corpo de massa M, ele independe da forma geométrica, né, do caminho que está englobando essa massa. 101, o item 101 diz: se existir uma carga elétrica no ponto P, então CB será uma curva equipotencial. Opa, peraí. Eu te disse que o CA era equipotencial, uma superfície equipotencial, porque em todos os pontos de CA eu teria o mesmo potencial. E tu sabe por quê? Sabe por quê? Porque equação do potencial elétrico. Bota aí, equação do potencial elétrico, meu querido. Tu sabe a equação do potencial elétrico? Sabe, claro que tu sabe. Equação do potencial elétrico. K, Q sobre D. Ué, pessoal, essa não é equação, não é? Essa equação aí não é do campo elétrico, não? Não, não. Ela é muito parecida com a do campo elétrico. A da energia potencial parece com a lei de Coulomb, da força elétrica, não é isso? E a do potencial elétrico parece com o campo elétrico colombiano, né? O campo elétrico de uma carga pontiforme parece muito parecido, só que repara que nesse caso aqui nós estamos trabalhando grandezas escalares. Campo e força não são escalares, são vetoriais. E segundo que nessas duas a distância não é elevada ao quadrado. Para a força elétrica é ao quadrado, para o campo é ao quadrado, mas para a energia potencial e pro potencial não é ao quadrado. Então, tem essa diferença aí, né? E nas duas eu te mostrei que a energia potencial depende da distância e o potencial elétrico também depende da distância, mas como todos os pontos estão à mesma distância de Qzão, então todos os pontos têm a mesma energia potencial, ou todos os pontos têm o mesmo potencial elétrico, né? E a gente consegue evidenciar isso diante dessas equações. E mais uma, você consegue perceber que essa é uma superfície equipotencial, por quê? Porque, bom, eu tenho linhas que são radiais, essas linhas radiais são linhas que passam pelo centro, não é isso? Peraí, deixa eu desligar
botar no silencioso aqui o celular, as notificações. Então, as linhas radiais, elas passam todas pelo centro, repara. É uma radial, passa pelo centro. É outra radial, passa pelo centro. É outra radial, passa pelo centro. É outra radial, passa pelo centro, né? Então, todas elas têm um centro comum e elas passam por ele, são retas radiais. As retas radiais, elas têm uma propriedade relacionada à circunferência, né? Que engloba essas radiais. Que propriedade é essa, professor? É que as retas radiais, elas fazem sempre 90 graus com a circunferência. Então, ó, quer dizer que se eu tenho uma circunferência aqui, essa radial faz 90 graus com a circunferência. Essa radial faz 90 graus com a circunferência, faz 90 graus, faz 90 graus, faz 90 graus, faz 90 graus, faz 90 graus. E graças a esse fato, graças a essa superfície ser sempre perpendicular às linhas de força, é que eu digo que ela é uma superfície equipotencial, porque essa é uma das propriedades da superfície equipotencial. Uma superfície equipotencial é sempre perpendicular às linhas de campo, beleza? Então quer dizer que essa é uma das propriedades da superfície equipotencial. Então, no ponto CA, no caminho CA, sim, eu tenho uma superfície equipotencial, mas no caminho CB, meus queridos, eu não tenho. Por quê, professor? Porque essa propriedade da reta radial ser perpendicular com a circunferência só vale para a circunferência, né? Isso aqui é uma circunferência, esse caminho de dentro aqui é uma circunferência. Esse caminho aí que eu pintei, ó, esse caminho que eu pintei de verde é uma circunferência? Não é, professor. Então, não posso garantir que em todos os pontos ele faz 90 graus com as retas, né, que são as linhas de campo. Portanto, eu não posso garantir que isso é uma superfície equipotencial. Aliás, eu posso te garantir que isso não é uma superfície equipotencial, beleza? CB não é uma superfície equipotencial, porque ele não é perpendicular em todos os seus pontos às linhas de campo. Tá errado. Ele disse que será, mas não será uma superfície equipotencial, ok? 102. Se existir uma carga elétrica, você quer escrever isso para tu não esquecer? Eu escrevo, não tem problema não. Tu acha que é necessário? Então bota aí, ó, questão 101 e escreve aí, ó. Tu vai escrever o seguinte: é uma superfície equipotencial, uma superfície equipotencial, vou chamar de CEP. Superfície, aliás, peraí. SE, superfície equipotencial, ok? Uma superfície equipotencial, ela é sempre, pode anotar, é sempre, tá? Não é exagero nenhum falar sempre, pode colocar sempre. É sempre perpendicular. Perpendicular. Tá com um delayzinho aqui, galera, na minha escrita. Não tem problema não, tá dando certo. É sempre perpendicular às linhas de campo. Ou linhas de força. Vou usar linhas de força. Ok? Propriedade de superfície equipotencial. Ok, anotou. Vamos para 102. Vamos resolver a questão 102, que diz o seguinte: se existir uma carga elétrica no ponto P, não haverá realização de trabalho quando a carga elétrica Qzão for deslocada de A para B ao longo do caminho C1 e em seguida de B para A ao longo do caminho C2. Ok, vamos tentar analisar o que ele falou aqui. Então, temos aqui o nosso campo e ele está dizendo o seguinte: olha, de A para B, eu vou deslocar essa carga Qzão, aqui ó, carga Qzão. Eu vou deslocar a carga Qzão pelo caminho C1, de A para B. Chegando em B, eu vou deslocar essa carga Qzão pelo caminho C2 até chegar no A. Ok? E aí, ele falou, olha, nessa situação, não haverá realização de trabalho, né, pela força elétrica. A força elétrica, ela não vai realizar trabalho nessa situação. Tá certo. Eu te disse, no início da minha explicação da questão 98, ou melhor, no final da explicação, que
Se eu estou tratando de uma força conservativa, a força elétrica, então, num percurso fechado, num caminho fechado, numa trajetória fechada, a realização de trabalho é nula, tá? Então, uma força conservativa, ela não realiza trabalho numa trajetória fechada, ok? Quando ele sai de A, vai para B e retorna de B até A, ele fez uma trajetória fechada, ele saiu de A e voltou até A. Não tem realização de trabalho, ok? É como se aqui ele tivesse 100 joules de trabalho de A para B e menos 100 joules de trabalho de B para A. E aí o trabalho resultante é zero, não é isso? Vamos supor, né? Sei lá, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, se você tentar calcular o trabalho gasto para ir de A até A, zero. Para ir de A até B vai ter trabalho? Vai ter trabalho. Para ir de B até A vai ter trabalho? Vai ter trabalho. Mas para ir de A até B e retornar até A, aí não tem trabalho. Beleza? Então, tá aí certíssimo, né? É justamente o que acontece quando a força é conservativa. Então, se você quiser justificar, você coloca: não há realização de trabalho por uma força conservativa num caminho fechado. Show de bola? Vou anotar isso não, tá? Vou seguir, vou seguir. Anota. É a última questão, professor? Anota. Anoto, tá bom, eu anoto. Não há realização de trabalho. Não há realização de trabalho. Não há realização de trabalho por uma força conservativa deixa eu voltar aqui para cima, por uma força conservativa sobre uma trajetória fechada, sobre um caminho fechado. É isso. Então tá aí justificado a questão 102, ok? Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Eu vou tentar fazer uma abordagem diferente do que eu fiz aqui no vídeo para deixar essa sua dúvida aí, acabar com essa sua dúvida, exaurir a tua dúvida, beleza? Então, forte abraço para vocês, bons estudos, nos encontramos no próximo vídeo, continuando a resolução do PAS 3 de 2020. Tchau, tchau, galerinha!